pessoas. A partir da próxima aula já vamos entrar na segunda parte que trata dos bens, ou seja, do objeto do direito. Nesse ponto 5, nós vamos tratar de domicílio, tanto do domicílio das pessoas naturais, quanto do domicílio das pessoas jurídicas. Esse ponto é comum, tanto às pessoas naturais, quanto às pessoas jurídicas. Vamos estudar também a pluralidade de domicílios e a perda do domicílio. Bem-vinda, Maria Fernanda. Então, o que é domicílio? Olha, a pessoa, o ser humano é gregário, portanto, em geral, vive em sociedade. Então, precisa ter um lugar onde possa ser oficialmente encontrado para que responda pelos atos civis, pelas obrigações que contraiu. Tá? Da mesma forma, as pessoas jurídicas também precisam ter um domicílio, em geral chamado de sede, né? Para que possam também responder aos seus credores, responder por suas obrigações. Então, o domicílio seria uma espécie de sede jurídica da pessoa, tanto da pessoa natural quanto das pessoas jurídicas. E nesse domicílio, nessa sede, presume-se que ela esteja presente, né? que ela lá se encontre para responder pelas obrigações e por seus negócios jurídicos. Né? Então, essa é a sede jurídica, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica. A expressão domicílio, né, vem do latim domus, que significa casa. Já ouviram falar da expressão domus, né? Domus quer dizer casa em latim. Pelo menos domus hall, algum de vocês já foi, né? Algum show lá, né? No tempo que podia aglomerar. Então, domus quer dizer casa, né? É o lugar de onde se espraia, de onde irradia toda a atividade jurídica, tanto das pessoas naturais quanto das pessoas jurídicas. Vamos começar agora com o domicílio das pessoas naturais, para depois estudarmos o domicílio das pessoas jurídicas. A noção de domicílio ela foi trabalhada juridicamente na França, em primeiro lugar. Foi lá que se desenvolveu a teoria do domicílio. Então, em relação às pessoas naturais, o Código Civil de 2002 chega a definir o que seja domicílio, embora não seja tarefa típica do legislador trazer definições. Mas, nesse caso, traz lá no artigo 70 do Código de 2002, que diz: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, daqui a pouco a gente vai ver que esses dois elementos constituem a definição de domicílio. Tanto a residência, mas não é bastante, é preciso para que haja domicílio acrescentar-se um outro elemento, que é o ânimo definitivo, o ânimo manente. Há também o domicílio aparente ou ocasional, que é tratado lá no artigo 73, se a pessoa não tem um local habitual, é o lugar onde for encontrada. A gente vai ver daqui a pouco que isso se diz respeito, em geral, aquelas pessoas que são, de certo modo, ainda nômades, algumas pessoas que não têm uma residência fixa. Então, aqueles artistas de circo que vivem mudando de cidade sem ter um local fixo, alguns vendedores ambulantes, algumas comunidades ciganas que ainda existem no sertão da Paraíba, por exemplo. Então, essas pessoas que não têm residência habitual, o domicílio delas é o local onde for encontrada. Bom, quando nós vimos lá a pessoa natural, nós vimos que uma pessoa se distingue da outra por 3 elementos. O nome, que já estudamos, o estado, que também já vimos, e por último o domicílio, que vamos estudar nesta aula de hoje. Então, antes... Tem uma poeira aqui no escritório de casa hoje, eu estou com uma rinite danada. Então, antes de estudarmos as normas legais acerca de domicílio, vamos fazer, inicialmente, algumas distinções preliminares que são altamente importantes. Preste atenção, quem está tomando café, quem está acordando, quem está lavando o rosto, né?
Presta atenção agora nessa escadinha que vamos tratar. Há 3 conceitos que vulgarmente parecem que são sinônimos, mas não são. São os conceitos de habitação ou moradia, de residência e de domicílio. Né? Se eu até hoje perguntasse a vocês qual a diferença de residência para habitação ou moradia, eu acho que vocês não iam conseguir fazer essa distinção, mas ela é importante na esfera jurídica, certo? Habitação é um degrau, acrescenta-se um outro elemento, vira residência, e acrescenta outro elemento, vira domicílio. Certo? Não são conceitos similares. Vamos começar com habitação ou moradia. É o mais básico dessa escada de 3 degraus. A habitação ou moradia é uma mera relação de fato. É onde a pessoa pode ser encontrada acidentalmente, eventualmente, mas não há o ânimos de ficar nesse local. Né? É um local de mera estada, é uma mera relação de fato. Então, se Maria Fernanda vai passar uma temporada de veraneio onde é que você quer passar o veraneio? Florianópolis, na Bahia, no Caribe, na Polinésia. Então, Maria Fernanda vai passar um mês nas Ilhas Maldivas, que está na moda. Né? Então, vai passar um mês nas Ilhas Maldivas, naqueles resorts de luxo, né? Onde a pessoa toma, eu só vejo no Instagram, né? Rico, na piscina, tomando café dentro da piscina, com vista, com borda infinita para aquele mar maravilhoso. Então, Maria Fernanda passa um mês nesse resort. Significa que ela tem a residência lá? Óbvio que não. Ela pode ter durante um tempo uma habitação ou moradia. Mesma coisa se ela tiver uma casa de veraneio aqui em Camboinha. Né? Ela não mora em Camboinha, ela passa o mês de janeiro em Camboinha. Então, é a mera habitação ou moradia, uma mera relação de fato que não é tomada em conta pelo direito. É local de mera estada. E, pelo amor de Deus, não vão fazer como os jornalistas das emissoras de televisão que falam em estadia. Muitas vezes, tu acha que em televisão chega a dar uma raiva. Diz, não, porque fulano vai passar essa estadia no hotel tal. Então, não faça essa besteira. Vocês sabem a diferença de estada para estadia, né? Qual é a diferença? Eu não sei não, professor. Se não puder sabe. dizer. Não é possível, Daniel. Estada é o que vulgarmente se chamar de estadia, tá? Que erroneamente se chama de estadia. Estadia é o período de permanência de um navio no porto. Espera um pouquinho, estou tocando a cigarra aqui sem parar. Deixa eu ver se o mundo caiu. Espera aí. O que é isso, meu Deus? Espera um. Tá mutado, professor. Desculpe pela interrupção, trabalhar em casa tem desses percalços, né? Corri, agora cansei. Vou tomar uma aguinha aqui para... Entendi agora, então, a estadia do porto. Estadia é o período de permanência de um navio no porto. Estada é a permanência em um determinado local pelas pessoas. Então, quando vocês chegarem em algum hotel, na hora de fazer o check-in, e o recepcionista perguntar qual vai ser o período de estadia, aí vocês dizem o quê? Eu não sou navio, eu sou pessoa. Meu período de estada vai ser de tantos dias. Então, habitação moradia, essa mera relação de fato. Ruggiero, ele diz o seguinte, é a mais tênue relação de fato
entre uma pessoa e um lugar tomada em consideração pela lei. Então, ela pode ser eventualmente tomada em consideração pela lei, mas, em regra, não gera efeitos jurídicos. Tá? A escada, o degrau seguinte dessa escada é a residência. Tá? Moradia é a relação de fato. Residência é o lugar onde se habita, onde se reside costumeiramente. Então, aqui na residência, há o requisito da habitualidade, diferentemente da moradia, em que não há habitualidade. Mesmo que a pessoa se ausente temporariamente desse lugar, mas se a habitualidade desse lugar é considerado residência. Então, tem maior estabilidade. Tá? É a sede mais estável de uma pessoa. O Código Civil italiano chega a definir o que é residência, dizendo que é o lugar onde a pessoa tem a moradia habitual. Então, você pega moradia, acrescenta a habitualidade, dá a residência. Aí temos agora o terceiro degrau. Domicílio já é conceito jurídico, tá? Diferente daqueles outros dois que são aspectos de fato, moradia com menos intensidade, residência com mais intensidade. Então, domicílio é um conceito jurídico. Né? É o local onde a pessoa responde de modo permanente por seus negócios jurídicos. Qual a diferença de domicílio para residência, que é o degrau anterior? Você precisa acrescentar um outro elemento, que é o ânimo de permanência, o ânimo definitivo, ou como diziam os romanos, animus manendi. Então, moradia, ou habitação, relação de fato. A moradia mais habitação é igual a residência. Residência mais ânimo definitivo é igual a domicílio. Você vai acrescentando uma palavrinha e vai surgindo o degrau seguinte. Então, no domicílio tem dois elementos. O elemento material com objetivo, que é a residência. A relação de fática entre o lugar e a pessoa. Né? A par disso, há um elemento psicológico, que é o elemento subjetivo ou ânimo definitivo. Ou seja, a intenção, o ânimo da pessoa em ter permanência daquele local. Certo? Moradia, relação de fato. Moradia mais habitualidade é igual a residência. Residência mais ânimo definitivo é igual a domicílio. Tá? Em geral, as pessoas têm tudo isso num só lugar. A sua moradia, em geral, você lá reside habitualmente e você tem o ânimo de continuar naquele lugar. Diga, Daniel. Professor, uma dúvida. Eu acho que algumas pessoas, quando elas querem ser... Tá me escutando bem? Estou escutando, só falta você abrir a câmera para a gente ver. Ah, tá certo. É porque não vai dar hoje não, professor. Professor, aí exemplo, quando uma pessoa ela quer se candidatar em outra cidade, certo? Aí ela vai lá... Os tipos de domicílio todos, domicílio eleitoral, domicílio tributário, tenha calma, segura aí um pouquinho. Ah, tá certo, eu não sabia. Segura a curiosidade. Já foi adiantando aqui uma dúvida que apareceu. Então, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, eles dizem o seguinte: nada impede que uma pessoa resida em mais de um lugar, inclusive com habitualidade. Porque falta energia, viu? Tomara que a internet não caia. Só uma queda provisória. Bem-vindo a eles. Como eu ia dizendo, nada impede que uma pessoa resida em mais de um lugar, com habitualidade, inclusive, tomando apenas uma como centro principal de seus negócios, ou seja, como seu domicílio. Situação diferente é o caso de uma pessoa ter pluralidade de residências, vivendo alternativamente em cada uma delas, sem que possa considerar uma somente como seu centro principal. Então, admite-se, hoje em dia, a pluralidade de domicílios, como a gente vai ver
daqui a pouco, está previsto no artigo 71. Por quê? Porque antes o Código Civil 16 adotava um sistema rígido de unicidade de domicílio. Uma pessoa, um domicílio. Hoje a pessoa pode ter mais de um domicílio. Bem, desculpa. Vou ter que parar um pouquinho para tomar uma alegre. Então, qual a importância do domicílio? É importante para fixar o lugar, inclusive, de cumprimento das obrigações, dos contratos, para a propositura das ações judiciais. E o domicílio é importante não só no direito civil. Essas noções de direito civil aqui vão ser utilizadas também no direito processual penal, para fixação do domicílio, no processo civil, no direito empresarial, no direito tributário, esse é um conceito muito importante do domicílio tributário, no domicílio eleitoral, como a gente vai ver daqui a pouco também. Então, no direito processual civil, por exemplo, é importantíssimo, porque a regra, preste atenção nisso, a regra é a fixação da competência para as ações judiciais de acordo com o domicílio do réu. Então, se eu vou propor uma ação contra Íris, eu vou propor essa ação no domicílio de Íris, ou seja, na comarca onde ela reside. Então, a regra do processo civil é a ação judicial ser proposta no domicílio do réu e não no domicílio do autor, o que tem exceções que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é a regra geral. No direito internacional privado, né, nós vimos quando há conflito de leis no espaço, o direito internacional privado diz qual vai ser a legislação aplicável. Então, o domicílio é um dos critérios determinantes para que se escolher a lei de qual país ou de qual do outro vai ser aplicável. Tá? A lei de introdução às normas do direito brasileiro está no artigo 7º, 10 e 12. No direito das obrigações, que nós vamos estudar no próximo semestre. Então, o local do pagamento é o domicílio, ou nas obrigações querráveis, ou nas portáveis, que é o domicílio do credor ou do devedor. No direito processual penal, né, a regra é a competência no crime ser pelo local do crime. Mas, se não se sabe exatamente onde foi consumado o crime, aplica-se a regra do domicílio do réu. Está lá no Código de Processo Penal, no artigo 72. Então, se você não sabe onde foi consumado exatamente, aplica-se a regra do domicílio. Então, se Tiago assassinou Daniel ali naquela cidade, Pedras de Fogo. Alguém conhece Pedras de Fogo? Pedras de Fogo é uma cidade que tem a rua principal. Cruz das Armas, professor. Como? Cruz das Armas. Cruz das Armas? Aqui o bairro de João Pessoa? É, o bairro mais perigoso de uma pessoa, né? Ou não é mais? Eu preciso de um local que não se saiba onde que se consumou. O Cruz das Armas é tranquilo. Então tem a cidade de Itambé. Tem um eixo da rua, tá? Do eixo da rua, as casas da esquerda estão na Paraíba, as casas da direita estão em Itambé, em Pernambuco. Então, da rua para um lado é Paraíba, da rua para o outro é Pernambuco. E Tiago assassinou Daniel lá no meio dessa rua. Ficou a cabeça de Daniel para um lado e as pernas para o outro. Então, Tiago vai ser processado criminalmente pela Justiça da Paraíba ou pela Justiça de Pernambuco. Né? Então, nessa dúvida, não se sabe exatamente onde Daniel morreu, onde se consumou o crime, então é fixado pelo domicílio do réu. Tiago vai responder por esse homicídio perante o Tribunal do Júri da comarca de Pedras de Fogo, na Paraíba. Então, isso para mostrar que o domicílio é importante em outras áreas também, como a gente vai ver daqui a pouco, o pedido de Daniel, domicílio eleitoral, domicílio tributário e vários outros tipos de domicílio. Vamos ver agora as espécies de domicílio. O domicílio
se divide em dois tipos: domicílio voluntário e domicílio legal, ou domicílio necessário. O domicílio voluntário, como o próprio nome diz, é aquele que é escolhido pelo próprio indivíduo, né? De acordo com sua conveniência, sua vontade, inclusive sua capacidade financeira. Né? Se eu pudesse, eu estava morando agora na Suíça, mas não posso. Então, o domicílio voluntário é escolhido pela pessoa e está disciplinado. Licença um pouquinho. Disciplinado nos artigos 71 a 74. Este tipo de domicílio voluntário, por sua vez, se desdobra em dois outros tipos: o domicílio geral e o domicílio especial de eleição. O domicílio voluntário do tipo geral é o que todos nós temos. Todos nós temos um domicílio que escolhemos em algum lugar. Meu domicílio, eu estou aqui agora no Jardim Luna, em João Pessoa. Aqui é meu domicílio geral voluntário. Né? Alguém aqui está em outro local que não seja João Pessoa? Estou em Recife, professor. Tiago, você mora em Recife? Eu estou morando em João Pessoa, mas eu vim visitar minha família aqui em Recife. Estou em Recife. Tá aqui. Então, você está em Recife. Você está com o que em Recife? Habitação, residência ou domicílio? Você está? Habitação, né? Habitação. Temporário. Uma estada temporária. Não vai dizer que está em estadia aí na casa dos parentes, não. Você está em estada. Tá? Você não está em navio nem está no Porto de Suape. Você está em estada, em solo. Então, mas o seu domicílio geral é João Pessoa. Então, domicílio voluntário, geral. Além do geral, o voluntário pode ser também especial ou de eleição. Esse é fixado pelas partes em um determinado contrato. Eu acho que vocês nem sabiam, mas que a grande parte de vocês tem domicílio especial ou de eleição. Em relação a quê? Quem sabe? Quem tem telefone celular aqui? Ao local onde vota? Não. Domicílio especial de eleição não tem nada a ver com direito eleitoral, que é domicílio eleitoral. De eleição quer dizer de escolha. Né? Então é voluntário, mas é especial, porque só serve para aquele contrato determinado. Quem aqui tem telefone celular? Todo mundo. Quem foi que pessoalmente assinou o contrato quando foi na operadora? Ana Raquel. Tá? Você foi lá na Vivo, na Claro, na Oi, ou qualquer outro e assinou o contrato. Claro que ninguém lê aqueles contratos de letrinha miúda. Mas eu tenho certeza que no seu contrato, lá em letrinha miúda, está escrito: as partes escolhem a comarca de São Paulo para dirimir quaisquer litígios decorrentes desse contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio, por mais importante que seja. Então, esse é o domicílio especial. É escolhido pelas partes em relação ao cumprimento de determinado negócio jurídico. Então, em geral, nesses contratos de adesão, se escolhe a comarca da sede da empresa. Então, é voluntário por quê? Porque você assinou o contrato, mas é especial. Eu vou ter que parar um pouquinho para tomar uma alegre, senão não vou conseguir dar água. Hoje está em interrupção, né? Estou enrolando hoje, um minutinho.
Para dizer que é enrolada do professor, está aqui o Alegra. Vamos voltar nas câmeras, Tiago, Maria Fernanda e Milena. Então, voltando, o domicílio, o voluntário, que é aquele escolhido por vontade das partes, pode ser geral, que é o que todos temos, e pode ser de eleição ou especial, que é aquele que consta de um determinado contrato. Além desse voluntário, há o domicílio legal ou necessário, que é o domicílio que a lei, a própria legislação, impõe a determinadas pessoas que se encontram em determinadas circunstâncias, como os incapazes, os servidores públicos, os presos. Então, estão lá no parágrafo único do artigo 76. Então, você tem o seu domicílio, que é o geral, voluntário, e a lei pode dizer que você tem um outro domicílio. Então, o artigo 76 diz, primeiro, o recém-nascido, claro que não tem voluntariedade para escolher seu domicílio, é o dos pais. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Então, você vai mover. E lembre que domicílio, né, não é mera relação de fato. Você tem habitualidade, intenção e é a sede onde você vai responder por seus atos. Então, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Se você vai mover uma ação contra um menor de 12 anos, você vai mover no domicílio dos seus pais ou do seu... Desculpa. Enquanto a Alegra não fizer efeito, vocês vão me desculpando. Então, o domicílio... Professor, o senhor poderia repetir o especial de eleição? Especial de eleição é aquele que é previsto em contrato e só serve por contrato. Então, você pode pegar no seu contrato o seu iPhone, que está lá pequenininho, tá? Que é escolhido com marca de São Paulo. Então, se você vai litigar com a operadora, você vai litigar em São Paulo, que é o domicílio que você escolheu de eleição. O terceiro tipo de domicílio... Peraí, tá difícil. Aqui que esse negócio está a ser feito. O domicílio do itinerante é o local onde ele for encontrado. Então, itinerante é aquele que não tem local fixo, né? Comunidade cigana, vendedores ambulantes, artistas mambembe de circo, que não tem um lugar fixo. Quando foi encontrado, pode ser citado para responder pelo processo, por suas obrigações. O domicílio de cada cônjuge é o domicílio do casal. Né? A Daniel apareceu, coisa boa. Já temos 1, 2, 3, 4, 5 alunos na sala, quase um recorde. Então, o domicílio, o mais famoso desses domicílios legais previstos na lei, é o famoso domicílio funcional. Então, presume-se que o domicílio do servidor público seja o local da sua exercício permanente das suas funções. Então, todo servidor público tem o seu domicílio funcional. Né? Ele tem como domicílio o local onde exerce as suas funções. Então, eu sou um exemplo fácil de pluralidade de domicílio. Eu tenho meu domicílio funcional, eu tenho logo 2 domicílios funcionais. Um aqui em João Pessoa, porque eu sou servidor público, professor da UFPB, e tenho um domicílio funcional em Recife, onde está Tiago, porque eu sou integrante do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que fica em Recife. Então, como servidor público, mais especificamente como agente político, eu tenho domicílio funcional em Recife. Então, se alguém vai entrar com ação contra mim, tanto pode entrar aqui, como pode entrar em Recife, porque legalmente o meu domicílio, um dos meus domicílios, é em Recife. Outro domicílio legal é o do militar em serviço, que é o lugar onde se vive.
Se na Marinha ou Aeronáutica, a sede do comando a que esteja diretamente subordinado. Por que isso? Porque quem é da Marinha de Guerra está no navio, pode estar em qualquer lugar. Não significa que ele seja itinerante, que ele possa ser citado em qualquer lugar como os itinerantes. É o local da base onde servir. No Brasil só há uma armada, que é a primeira armada, que está no Rio de Janeiro. Diga, Daniel. Professor, no caso daquele deputado federal que queria botar o negócio de residência dele no Congresso. Não, não pode. Vai ter o domicílio nacional em Brasília, né? Ele queria agir com sabedoria. Então, o outro domicílio legal, os oficiais e tripulantes da Marinha Mercante, o lugar onde esteja matriculado o navio. Né? Marinha Mercante, diferente da Marinha de Guerra, é aquela marinha comercial que transporta as mercadorias ou as pessoas. Então, é o local onde está matriculado o navio. O dos presos é o lugar onde cumpre a sentença. Então, durante o tempo que a pessoa está presa, o seu domicílio legal é lá no local. Então, se é um preso federal, aqui no Nordeste, nós temos só um presídio federal, que fica onde? Onde fica o presídio federal do Nordeste? Ninguém sabe. Existe um presídio federal. É o Roger, professor? Mossoró, né? Mossoró. Quem respondeu Mossoró? Júlia? É o Rocha. Que Roger? Quem respondeu Roger devia ser reprovado. Né? Eu peguei pela metade, professor. Eu peguei pela metade da conversa. Roger é estadual, quando vai os pés rapados aqui. Roger é federal. Eu pensei que estava procurando do presídio daqui mesmo. Tá. Só existe um presídio federal no Nordeste, na quinta região, né, que é o presídio federal de Mossoró. E é outra história, é outro nível. Né? É um presídio altamente moderno, os agentes penitenciários, que eu chamo policiais penais, ganham um salário igual praticamente a policial federal, as refeições são ótimas. Né? Ótimas não, né? São bem diferentes dos nossos presídios estaduais. De segurança máxima, você parece estar com os presídios americanos. É tudo automático, tem as câmeras, é outro nível. Então, e o último tipo de domicílio legal é o domicílio do agente diplomático. Eu já perguntei que nessa turma ninguém quer ser diplomata não, né? Que coisa. Professor, para falar a verdade, acho que a gente nem sabe o que é um diplomata. Eu mesmo não faço a mínima ideia. Vocês não sabem o que é diplomata? Eu sei o que é um juiz, o que é um promotor, o que é um diplomata, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que representa o Brasil e tal, mas não sei o trabalho em si do... Representa o país no exterior. Você precisa fazer um concurso que é muito concorrido no Instituto Rio Branco, depois faz o curso no Itamaraty e vai ser diplomata. Segundo secretário, ministro de segunda classe e embaixador. Você vai ser embaixador ou cônsul secretário da embaixada no exterior. Ganha muito bem, por sinal, e passa muito bem. Quando você está no exterior, ganha em dólar, aí fica maravilhoso. Então, os diplomatas, quem é da carreira diplomática, tem certas prerrogativas, como a imunidade. Então, um embaixador ou um cônsul do Brasil que estiver, por exemplo, transitando qualquer país do mundo, na Califórnia, né, pela Rota 66. Então, aquele diplomata ele não pode ser preso pela polícia da Califórnia. Ele tem imunidade diplomática. Mas, se ele comete um crime, embora ele não possa ser preso, ele pode ser julgado. Mas se ele alegar extraterritorialidade, ele não pode ser julgado pela justiça do país acreditado. Tem que ser pelo juiz do Estado acreditante. Então, o embaixador dos Estados Unidos, que eventualmente estava passeando pela Califórnia, tá? Ele comete um crime, ele vem ser julgado no Brasil. E se a pessoa que foi vítima do crime na Califórnia não souber onde é o domicílio dele, pode ser demandado tanto em Brasília, no Distrito Federal,
quanto no último lugar do país, do Brasil, onde teve domicílio. Então, o diplomata também tem esse tipo de domicílio que é previsto em lei, domicílio legal. Antes no Código de 16, a mulher também tinha um domicílio legal, que era o domicílio do marido, aí aspas, na redação originária do Código 16, salvo se estiver desquitada ou lhe competir a administração do casal. Então, hoje, claro que não, o domicílio tanto da mulher quanto do marido, se são casados, é um domicílio conjugal e não o domicílio do marido. Daqui a pouco a gente vai chegar na pluralidade de domicílios, que é a mais interessante. Em relação às pessoas jurídicas, nós vimos até agora. Acho que a alergia está pegando o olho também agora. Vimos o domicílio das pessoas naturais. Vamos ver agora o domicílio. Diga, Daniel. Professor, eu tenho uma dúvida. Se o senhor tem duas residências, sendo uma delas habitual... A gente vai chegar aqui. Não. O último ponto é pluralidade de domicílios, que é a parte mais interessante da vida todo tipo de domicílio. Perdão, professor, aqui vem as dúvidas na minha cabeça. Isso é ótimo, quer dizer que você é curioso e a curiosidade é que leva ao conhecimento. Vimos o domicílio da pessoa natural, vamos ver agora o domicílio das pessoas jurídicas. O domicílio da pessoa jurídica é a sua sede jurídica, onde os credores podem ir atrás para o cumprimento da obrigação. É óbvio que pessoa jurídica não tem habitação, pessoa jurídica não mora, nem tem residência, pessoa jurídica não reside com habitualidade. O que ela tem é uma sede, o seu governo, a direção, a administração. Então, as pessoas jurídicas de direito público têm por domicílio a sede do seu governo. Onde é o domicílio da União Federal? Em Brasília. Onde é o domicílio do estado da Paraíba? João Pessoa. Onde é a sede do município de Araruna, da minha terra? Em Araruna. Então é a sede. Se alguém entra com ação contra o município de João Pessoa, o município de João Pessoa vai ser citado onde? Na sua sede. Lá, acho que tem até duas sedes. Tem Água Fria e tem no antigo Correio, lá no centro. Né? Então, é a sede da pessoa jurídica de direito público, a sede do governo. Das pessoas jurídicas de direito privado, que nós estudamos já na aula passada, quais são os três tipos de pessoas jurídicas de direito privado? Rapidinho, de cor. Milena? Associação, fundação e sociedade. Muito bem, está afiada. Então, a sede, o domicílio da pessoa jurídica de direito privado, é onde funcionar a sua diretoria ou administração, se o estatuto não constar alusão a domicílio especial. Então, na constituição da pessoa jurídica, um dos requisitos é colocar lá onde fica a sua sede. Só é registrado no estatuto, o ato constitutivo, se lá estiver a sede. A sede no estrangeiro, quem está aí com o código? Quem é que pode ler aí o parágrafo 2º do artigo 75? Enquanto eu tomo aqui uma aguinha. Assim, professor. Parágrafo 2º, né? Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Vou copiar. É uma empresa estrangeira. Né? Então, vamos supor que um grupo estrangeiro coloca o negócio aqui no Brasil com autorização do governo. Então, considera-se domicílio dessa pessoa, embora o domicílio dela seja no exterior, considera-se domiciliada no Brasil o local onde foi praticado o negócio jurídico que está sendo discutido. Diz Maria Helena Diniz que reputa-se domiciliada no território nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante. Então, reputa-se domiciliada no Brasil, basta que funcione através de um representante no Brasil.
Vamos agora à parte mais interessante, que é a pluralidade de domicílios. Tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica podem ter pluralidade de domicílios, né? Eu já mencionei que o sistema francês que o Brasil adotava com o Código 16 cada pessoa só podia ter um domicílio. Nós passamos com o Código 2002 a seguir o sistema alemão, que admite a pluralidade de domicílios, o que facilita o cumprimento das obrigações, porque o credor pode demandar o devedor em vários locais, onde for mais conveniente para o credor. Então, domicílio da pessoa natural. É difícil dizer pluralidade rápida, trava-língua. Pluralidade de domicílio quando a pessoa tem vários centros de atividade. O Código de 2002 quebrou aquele velho princípio da unidade domiciliar. Então, qualquer pessoa natural pode ter domicílio plurimo. E diz o artigo 71 do Código: se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, se Tiago estiver em Recife, não apenas está aí visitando os parentes e ganha na loteria e compra uma cobertura em Boa Viagem e vai passar todo final de semana em Boa Viagem, com permanência, habitualidade, então essa casa, essa cobertura de Tiago em Recife pode ser considerada residência, ou pode ser considerada domicílio, a par do seu domicílio, que é em João Pessoa. Então é possível a pluralidade do domicílio. Então, tanto o local de residência quanto o local de profissão, porque o artigo 72 criou uma novidade, que é o domicílio profissional. Havia no Código anterior já o domicílio funcional em relação aos servidores públicos. Em relação aos profissionais liberais, não havia essa previsão de domicílio profissional, que passa a existir com o Código de 2002. Diz o artigo 72, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. E diz o parágrafo único: se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Ou seja, se Iris é dentista, tá? Pode ser dentista, Iris? Tá. Iris é dentista. Tem o seu domicílio voluntário geral em João Pessoa. Mas abre uma clínica em Cabedelo, uma cidade portuária, rica, tem aqueles bairros de intermares que é bastante populoso, com a população de uma situação financeira privilegiada. Ela abre uma clínica em Cabedelo. Mas Iris, ela mora em João Pessoa. Não, ela tem uma clínica em João Pessoa, mas ela mora num sítio ali no Conde. Então, estão fazendo agora uns condomínios fechados de luxo lá no Conde. Ela resolveu ir ter o seu domicílio geral de eleição no Conde, mas tem uma clínica em João Pessoa e uma clínica em Cabedelo. Quantos domicílios ela tem aí? Domicílio geral voluntário, na comarca do Conde, e domicílios profissionais em João Pessoa e em Cabedelo. Ela contrai, deixa eu ver aqui, ela descumpre um contrato com Maria Fernanda. Maria Fernanda vende joias de luxo, diamantes, e vende um diamante para Iris, e Iris não paga. Maria Fernanda pode entrar com ação contra Iris em Cabedelo, onde Cabedelo ela tem uma clínica odontológica. E aí? Acho que Não pode. não pode. Domicílio profissional
é apenas para relações concernentes à profissão. A regra geral é que as ações são movidas no domicílio do réu. Onde é o domicílio de Íris? No Conde, onde ela tem a habitação, que é a residência também, porque é habitual, e tem um ambus manendi. Então, a sede dela é no Conde. Se alguém vai mover uma ação contra a Íris, a regra geral é que a ação seja movida no domicílio geral dela, que é no Conde. O domicílio profissional é apenas para as ações relativas ao exercício da profissão. Então, se Íris vai fazer um canal, na minha, que eu morro de medo de dentista, a boca de Daniel, tá? Então, e ela erra e Daniel fica com a boca troncha. Tá? Então, Daniel vai entrar com a ação contra ela onde? Ele pode escolher, ou no domicílio geral dela, que é a regra para responder por todas as ações, mas pode entrar também na comarca de Cabedelo, onde ele fez a tal intervenção que deixou ele com a boca troncha. Estou dizendo que isso é a regra geral do processo civil, que é domicílio do réu. Mas há exceções. Por exemplo, as ações relativas ao direito do consumidor podem ser movidas no foro do autor, que é o consumidor. As ações por responsabilidade civil por ato ilícito podem ser movidas no domicílio da vítima, que é o autor da ação, que vai entrar com a ação para cobrar a indenização por dano material ou dano moral. Certo? Então, o domicílio profissional é para as causas relativas ao exercício da profissão. A regra é o domicílio voluntário geral. Diga, Daniel. Professor, acho que o Tiago quer perguntar primeiro. Diga, Tiago. Não, era sobre essa questão do dano moral, se eu podia abrir na localidade da pessoa que sofreu o dano, e não a pessoa ter que viajar para abrir lá no domicílio da... Porque assim, não faz sentido, porque se tivesse que ser no domicílio de outra pessoa, um turista, por exemplo, que cometesse um ato absurdo, não seria punido, né? Então, um turista vem aqui a João Pessoa, encontra com o valentão Daniel mete um bufete nesse turista. Então, o turista teria de vir a João Pessoa para entrar com a ação contra Daniel, porque é o domicílio de Daniel. Então, ele pode entrar com a ação de danos materiais e danos morais, se o turista era carioca, pode mover na comarca do Rio de Janeiro, e Daniel será citado por carta precatória, e Daniel, que foi o autor do ato ilícito, que tem de ir para o Rio de Janeiro se defender. Certo? Ô, professor, por curiosidade, quanto é que gira normalmente um murro, ou em torno do processo? Eu trabalhei na área de turismo já, aí teve um dia que eu peguei um doido, o cara me deu um murro. Foi? Aí, quanto é que eu ganharia se eu quisesse abrir um processo? Aí, com imagem de câmera e tudo, só por curiosidade. No ponto 16, tá? Que a coisa mais difícil que existe no mundo é o juiz arbitrar danos morais. Tem que levar em conta uma série de circunstâncias, o dinheiro de quem tem que pagar, a fortuna de quem recebe, as circunstâncias, e o juiz arbitra de acordo com as circunstâncias da cabeça do juiz. Aí se recorda, ontem mesmo na turma, eu integro a terceira turma, o juiz tinha fixado uma indenização por danos morais em R$30 mil, um banco cobrou indevidamente um dinheiro de um cliente, o juiz de primeiro grau tinha fixado em 30 mil, eu no meu voto diminuía para 5 mil, um outro desembargador discordou para fixar em 15 e um terceiro desempatou em 10. Então não existe critério, o que é mais difícil do mundo é fixar dano, indenização. Para começar, o termo técnico correto, como a gente vai estar no ponto 16, não é indenização. Indenização é recompor o patrimônio de alguém. O termo correto é compensação. Por quê? Porque a honra, a dignidade, os direitos da personalidade não têm preço. Então você vai compensar, ou seja, fornecer outros prazeres através do dinheiro para diminuir aquela dor causada pela vergonha, pela dor moral. Então, quanto é que você acha que vale sua honra de ter levado um tabefe na frente de todo mundo e ter passado vergonha? Quanto vale sua honra? Quem sabe? Né? Pô, se fosse 1.000 contos já tava bom já, eu não levei nada. Então você pode entrar ainda, já faz mais de 3 anos? Acho que faz 2 anos e meio, professor, mas eu não tenho mais imagem, não tenho nada desse cara, não. Inclusive, ele era um carioca. Tava vindo... Ele tinha acabado de superar uma quimioterapia e tava viajando com a esposa. O cara ficou maluco do juízo lá e
Ah. Você não falou de alguma eventual queda de cabelo da mulher dele, não, né? Não, professor, foi ele que saiu da quimioterapia. Ele conseguiu quebrar o box lá do hotel, e como eu era responsável lá pelo setor de reserva e tal, ele veio reclamar comigo como se a culpa do box de vidro ter quebrado fosse do hotel, né? Aí ele se estressou e do nada me deu um murro, só que pegou todas as câmeras, pegou tudo. Aí quando eu ia pra cima dele, a mulher entrou no caminho, pediu pelo amor de Deus, que ele tinha saído de uma quimioterapia e tal. Só que assim, né, eu levei um murro e não recebi nada por isso, né? Pode receber, tem 6 meses ainda. O prazo prescricional para ação de indenização por ato ilícito é de 3 anos. E você pode mover em João Pessoa mesmo, que é o domicílio da vítima, que foi você. Ele vai ser citado lá por precatória e vai ter de contratar um advogado aqui para se defender. Você pede uns 30 mil por esse murro e vê quanto é que o juiz vai arbitrar. Bom. Professor, posso tirar uma dúvida? Diga, Daniel. Exemplo. Perdão. Exemplo, se eu compro um terreno e eu tenho um intuito de construir e ficar lá como domicílio. E nesse terreno eu construo a casa, mas não tenho autorização da prefeitura para morar, mas mesmo assim eu me mudo e vou morar lá. Se alguém quiser me atuar, ela me atua nesse local onde eu estou morando de verdade, mas não tenho autorização para morar, ou em uma segunda casa que eu tenho e lá. Você está residindo com habitualidade. Você pode ter autorização, pode ser alugado, pode ser emprestado, pode ser o que for. É a sua sede, onde você tem a sua residência com ônibus definitivo, que é domicílio. Não precisa ser registrado, nada não, né? Não, de jeito nenhum. Em Portugal, é necessário que o domicílio do cidadão português seja registrado na junta de freguesia. Né? Vocês sabem que é a junta de freguesia. Né? Em Portugal não existe município, existem as freguesias. E não existe prefeito. O prefeito lá se chama, o chefe do Poder Executivo é o presidente da junta. Então, o português, quando se muda, precisa comunicar o seu novo domicílio ao presidente, à junta de freguesia. Aqui no Brasil, não. Você se muda, não precisa comunicar nada a ninguém, a não ser que você esteja respondendo ao processo, tem que comunicar ao juiz. Ou alterar os seus cadastros para fim de impostos. Mas não precisa, não há um registro de onde é o domicílio de cada pessoa. Tanto que você, para fazer determinados contratos, você precisa de mostrar a prova de residência. Né? Chama comprovante de residência. A rigor deveria ser comprovante de domicílio. Porque que a empresa quer saber aquilo? Para saber onde você mora, para entrar com a ação depois. Então você apresenta qual o seu domicílio. Se descumprir aquilo, a empresa vai lá e entra com a ação naquele local onde você se apresentou como sendo seu domicílio. Então as pessoas podem ter, como disse, pluralidade de domicílios. Né? Vamos pegar o meu exemplo, que eu sou uma pessoa que tem vários domicílios. Meu domicílio geral voluntário, onde eu tenho residência, com sede permanente, é aqui no Jardim Luna, em João Pessoa. Eu tenho 2 domicílios funcionais. Um aqui, porque sou servidor público da FPB, e um em Recife, onde sou agente político do TRF da 5ª Região. Tem domicílio eleitoral, que Daniel tinha perguntado. Domicílio eleitoral, onde você se inscreve como eleitor. Você precisa provar lá que tem algum tipo de atividade. Você não precisa residir na cidade, não precisa ter domicílio civil na cidade. Basta que você tenha algum interesse naquela cidade ou algum vínculo com a cidade. Eu sou meu domicílio eleitoral é em Cabedelo. Eu tenho domicílio geral em Cabedelo? Não. Tenho lá uma casa de praia que eu passo o mês de janeiro. Uma mera estada, mera habitação. Não tenho nem residência, nem domicílio em Cabedelo. Então não tenho domicílio civil em Cabedelo, mas tenho domicílio eleitoral. Eu tenho um pedacinho de terra em Araruna. Então eu tenho domicílio fiscal para fins tributários, em Araruna, porque eu pago o ITR, Imposto Territorial Rural, da competência da Receita Federal. Então, a Receita Federal do Brasil. Então, uma pessoa só pode ter vários tipos de domicílio. Se por acaso eu cometer um crime federal, for preso no presídio de Mossoró, eu vou ter o domicílio legal em Mossoró. O que mais? Que tipo de domicílio mais eu posso ter? Se eu ficar incapaz, se bem que hoje
a doença mental, como nós vimos, não é mais causa de incapacidade. Também não posso voltar a ter 16 anos. Então, incapaz, eu continuo com o meu domicílio. Então, mas se eu for interditado, mesmo sem ser incapaz, o meu domicílio passa a ser o do meu curador. Se alguém vai mover uma ação contra mim, quem vai ser citado vai ser no endereço do curador. O que mais? Quem é que pode lembrar o tipo de domicílio? Domicílio... Bom, então, o que é que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ter vários tipos de domicílio. Agora, se eu tenho domicílio eleitoral em Cabedelo, e eu faço um contrato, quem está vendendo joia aqui é Maria Fernanda. Eu compro umas joias a Maria Fernanda e não pago. Ela pode entrar com ação contra mim em Cabedelo? Pode ou não, Daniel? Eu comprei joias... O professor está com a minha dúvida na cabeça, esqueci a sua pergunta. Repetir a pergunta. Joias a Maria Fernanda, que vende joias, luxo, e não paguei por essas joias. Ela pode entrar com ação contra mim em Cabedelo? Pode. Não pode. Não, pode Meu não. É uma pessoa. Né? Meu domicílio eleitoral é Cabedelo apenas para fins eleitorais. Então, se eu não vou votar, não vou votar no dia da eleição, e a Justiça Eleitoral me impõe uma multa, essa multa vai ser cobrada em Cabedelo, que é onde eu tenho meu domicílio eleitoral. Se eu não pago meu ITR, a Receita Federal vai entrar com a execução fiscal lá em Guarabira, que é a vara federal com jurisdição sobre Araruna, que é onde eu tenho minha fazenda e estou, portanto, contribuinte do ITR. Então, o domicílio é para cada tipo de coisa. É sempre valendo geral. Qualquer tipo de coisa, de ação, mesmo que você tenha domicílios especiais, pode ser movida no seu domicílio voluntário geral, né? Que é a regra. Diga aí. Professor, eu acho que Daniel não fez a pergunta dele. Ia fazer uma pergunta? Posso fazer, professor? Pode fazer. Professor, exemplo. Se o senhor vai fazer... O senhor não, vou dar... Está repreendido. Alguém hipotético vai fazer um tratamento no hospital. Aí vai ficar um tempo no hospital, certo? Aí, tipo, se ela for receber alguma mensagem... alguma carta judicial, alguma coisa. Mas ela tá no hospital fazendo tratamento e tudo mais. Aí a residência dela passa a ser o hospital. Não. É mera habitação ou estada local de fato. Certo. O domicílio dela continua sendo na casa dela, a correspondência vai para a casa dela e vale. Né? Entendi. E vale, inclusive, hoje em dia, pela justiça, entrega ao porteiro de prédio. Eu presumo que você recebeu. Se foi entregue ao porteiro ou funcionário do prédio. Então, esse é o domicílio da pessoa natural. Em relação à pessoa jurídica, se a pessoa jurídica tem vários estabelecimentos, considera-se domicílio cada um deles para os atos nele praticados. Então, o Banco Santander tem agência no Brasil todo. Então, cada agência é considerada domicílio para os contratos celebrados naquela agência. Certo? Então, a loja Van, o velho tem loja no Brasil todo. Então, se Daniel quer entrar com ação contra a loja Avan e ele comprou o produto em Curitiba, certo? Ele não pode entrar, não pode porque o domicílio do consumidor vale. Mas se Daniel, Tiago é de Recife, comprou uma coisa na Avan de João Pessoa, tá? Ele pode entrar estava passeando, comprou na Avan de Curitiba. Ele pode entrar em João Pessoa? Não. Porque nem ele tem domicílio em João Pessoa, nem a Avan, o negócio foi celebrado em João Pessoa. Diz a súmula 363 do Supremo que a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Perda do domicílio. Primeiro se perde o domicílio pela mudança. Quando alguém se muda, com a intenção de transferir o centro das atividades, se muda o domicílio. Como é que se prova qual é o domicílio da pessoa? Como é que se prova onde alguém tem domicílio? Por todos os meios em direito admitidos, já que no Brasil não existe um registro de domicílio civil da pessoa. Segundo, muda-se o domicílio por determinação da lei nas hipóteses de domicílio legal.
Então, se Tiago é agente da Polícia Federal em Roraima, tem o domicílio funcional em Roraima e é transferido para Manaus. Então, o domicílio funcional dele passa a ser, por força de lei, em Manaus. E terceiro, por contrato, em razão da eleição das partes, no que atina aos efeitos daquele negócio. Então, são os domicílios chamados voluntários especiais. Aí vamos a um problema que é muito discutido hoje. Tá? Iris quer perguntar? Professor, eu tenho uma dúvida sobre o domicílio eleitoral. No caso, para eu poder votar em alguma cidade, eu necessariamente tenho que ter algum vínculo com essa cidade? Tipo assim, eu tenho que... Isso. Ou familiar, ou algum vínculo empregatício. Familiar, ou tem negócio, ou estuda naquela cidade, tem de ter algum vínculo. Certo, professor. Obrigada. Isso muda, a jurisprudência muda muito com relação... Antigamente era muito fácil. Já está tomando uma Heineken, Tiago? Não acredito, não. Às 9 da manhã, tá danado que inveja, sextou. Pega em flagrante. Se tivesse na sala de aula, eu ia expulsá-lo da classe. Como vocês estão por videoconferência, eu fico só com o quê? Inveja. Tá? Que ainda vou dar 2 aulas mais de direito civil, 2. Começou cedo o sextor dele. Bom, então, vamos aqui agora para terminar. O sextor dele começa na quinta, professor. É? Ele foi encabulado, ligou até a câmera aí. Acho que ele não volta mais nem com vergonha. Então, há um assunto que é muito debatido, que é o foro de eleição em direito do consumidor. Daniel foi comprar o celular dele e assinou aquele contratozinho que dizia que qualquer causa relativa àquele contrato seria na cidade de São Paulo. Daniel, você vai olhar seu contrato se realmente tem isso, tá? Você guardou o contrato? Não. Ninguém guarda, né? Nem guarda aquela letrinha miudinha, chamada contratos leoninos ou de adesão. Ou você adere, ou você não realiza, não celebra o negócio. Então, a jurisprudência começou a entender que é nula a cláusula de eleição de foro, de domicílio de eleição, quando é em matéria de direito do consumidor. Tá? Então, se Daniel comprou o celular na loja, tinha aquela cláusula dizendo que seria em São Paulo, o celular quebrou, a empresa se negou a dar a garantia. Pela cláusula de domicílio de eleição, a ação deveria ser proposta onde? Em São Paulo, domicílio de eleição. Mas trata-se de direito do consumidor. Presume-se que o consumidor seja a parte mais fraca da relação jurídica. Então, por isso, a jurisprudência diz que se elimina essa cláusula de eleição e se considera o domicílio do consumidor. Se ele comprou o celular em João Pessoa, mesmo com a cláusula de eleição dizendo que as causas seriam em São Paulo, ele pode mover a ação em João Pessoa, que é o domicílio do consumidor. Aí a jurisprudência foi mais adiante, dizendo que nas causas que se discute direito do consumidor, o juiz pode, mesmo de ofício, declarar a sua incompetência e mandar para o domicílio do consumidor. Então, se ele não paga, ele comprou o celular e não pagou, a empresa entra com a ação cobrando o valor do celular em São Paulo. Então, o juiz recebe aquela causa, e mesmo de ofício, ou seja, de ofício quer dizer sem provocação das partes, o juiz disse, sou incompetente, remeta-se os autos à comarca de João Pessoa, onde o consumidor tem sua residência de acordo com o seu domicílio geral, de acordo com o contrato. A jurisprudência foi mais adiante, dizendo que o juiz pode, mesmo sem provocação das partes, determinar para o domicílio a comarca de domicílio do consumidor. Isso também é meio complicado, porque nem sempre as relações de consumo envolvem hipossuficientes. Então, a Petrobras, a maior empresa privada, acho, do mundo, não sei se eu estou maior do que ela, né? A Petrobras contrata... Pública, não, professor.
Como? Empresa pública, não? Não. É uma sociedade de economia mista, é de pessoas jurídicas de direito privado. Entendi. Embora a maioria do capital, inclusive sociedade anônima. A diferença é que a maioria do capital é da União, mas ela não é empresa pública como a Caixa Econômica, como os Correios. Então, nem mesmo a autarquia, como a UFPB. É uma empresa privada. A maior empresa privada, talvez, do mundo. Não sei se tem outra maior do que ela. Mas é bitrilionária. Então, ela compra também. A Petrobras também é consumidora. Vamos supor que a Petrobras venha aqui em João Pessoa, na Brás Motors, e compra uma frota de 10 Blazers para ser usada pela diretoria. Tá? Então, a Petrobras agiu como consumidora, agiu. Né? O contrato diz que qualquer cláusula, quando ela comprou na Brás Motors, será em São Paulo. E a Petrobras, não, a sede da Petrobras é no Rio, né? É no Rio de Janeiro. Então a Brás Motors vai cobrar pelas 10 Blazers e entra com a ação aqui em João Pessoa. Não seria justo que o juiz de ofício mandasse os autos para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque a parte aí não é hipo suficiente. Se ela assinou um contrato, comprou 10 Blazers e disse que a comarca seria João Pessoa, não teria como se desconsiderar o foro de eleição. Então, mesmo essa jurisprudência tem que ser verificada caso a caso. Nem sempre o consumidor é hipossuficiente. E se escolheu um local para as causas relacionadas ao contrato, em regra, essas cláusulas de eleição devem ser observadas. Diga, Daniel. Professor, nas compras online, tem algo que mude essa realidade ou se mantém a mesma? Essa é a pergunta de ouro, vale milhões. Né? Não se chega a um consenso com relação a isso. Mas aplica-se o foro do consumidor. Se você comprou através do... Ontem mesmo eu estava com insônia, comprei 3 besteiras no Mercado Livre, foi propaganda aqui da plataforma. Então, eu não sei onde é que está o Mercado Livre, o vendedor eu sei onde é que está, porque na descrição está lá, mas pode ser lá e pode não ser, ninguém sabe hoje no mundo do no metaverso, onde diabo está os... E aquela mercadoria, mesmo o fornecedor estando em São Paulo, a mercadoria pode ter vindo da China, que é provável que tenha vindo. Né? Mas o contrato foi feito meio eletrônico. Vamos supor que eu estivesse viajando, eu estivesse na fazenda de Araruna, para onde eu vou hoje de noite. Né? Então, a regra, nesse caso, é o domicílio do consumidor. Então, mova ação aqui em João Pessoa, que é onde eu tenho o meu domicílio geral como consumidor. Mas posso mover também lá em São Paulo, na sede da empresa. Esse ponto é bem interessante, que é bem prático. Né? Eu procurei dar exemplos bem práticos para que vocês pudessem compreender. Falar em domicílio, falar que eu vou hoje para Araruna, que fica perto de Solânia. Alguém tem notícia do seu Jadlane, que nunca mais apareceu? Hein, Thalita? Professor, o senhor Jadlane disse que ia desistir do curso. Do curso inteiro ou só da disciplina? Então, né, ele falou que ia desistir do curso, abandonar o curso. Que coisa lamentável. Um aluno que sempre participou, que demonstrava todo interesse. Sim. Eu tentei conversar com ele, falei umas coisas, mas ele não... Tá resistente, né? Aí, enfim. Você tem o contato dele? Sim, tenho. Me passe para eu mandar mensagem para ele, para ver se incentivo. Ele mostrar um dos mais interessados, um mais participativo. Sim. Foi por conta do incidente em sala de aula? Ele me falou que sim. É lamentável uma situação dessa. Tem que ter muito cuidado com o que fala. Ele falou sem maldade nenhuma. A maldade às vezes está na cabeça de quem ouve, não de quem fala. Que dia é hoje? Dia da mentira. 1º de abril. Ana Clara. Ana Clara faltou? Não, professor, desculpa, estava enchendo minha garrafa. De cerveja, Heineken, não? Não, de água, professor. 8h30 da manhã. Mas Tiago já está aí nos trabalhos. Ou será que ele virou? Não tem nem mais coragem de abrir de novo. Ana Raquel.
Arthur Moreira deve ter trancado, porque tá cheio de falta aqui. Alguém conhece Arthur? Ele estudava com a gente, professor. Acho que ele vai trancar mesmo. Áurea. Presente. Beatriz. Beatriz Barros. Não, peraí. Beatriz Barros de Moraes. Faltou, está quase reprovada. Avisem a ela. Breno. Presente, professor. Caio dos Santos. Presente. Cecília. Presente. Daniel Pessoa. Presente, professor. Cadê Daniel Aguiar, que não abriu a câmera hoje, nem perguntou nada? Tá aí escondido? Você tá de barba? Tá na Suíça, professor, na Suíça. Você tá usando barba agora? Aham, tá usando barba. Você tá na Suíça mesmo, é brincadeira? Que inveja. Volta quando? Só? Algum intercâmbio? Somente, coisa mais chique, passar 6 meses na Suíça. E eu tinha brincado ainda agora, nem sabia. É que se eu pudesse. Aham. Davi Biro. Aqui, professor. Faz live no avião aí, Daniel. Davi Regis. Presente, professor. Francisco Marques Júnior, deve ter trancado, tá cheio de falta. Jadilande, eu ainda vou continuar botando presença nele, que tenho esperança de que ele volte. Guilherme Batista. Presente, professor. Heloísa Pinheiro. Presente. Iris Mendonça. Presente, professor. Jefferson. Presente, professor. João Felipe. João Felipe. Será que abandonou? Tá cheio de falta aqui. João Felipe faltou. John Wesley. Presente. Jonathan. Presente. José Gabriel. Presente. José Rafael. Presente. José Neto. Eu acho que sou eu, professor, isso daí. Como? José Vigílio? Isso. Sou eu. Júlia Leocádia. Oi, tô aqui. Letícia. Presente. Luana Maria. Professor, ela mandou avisar que ela tá com reação da vacina, por isso que não entrou na aula. Ok. Lucas José. Presente aqui. Marco Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius Gogino Pessoa. Foi o bichinho, professor, mandou até a foto, disse que tá 10 dias com o negócio com defeito. Ele vai alegar. Quando a gente for estudar o 2 pontos para frente, me dê esse exemplo para diferenciar caso fortuito e força maior. Maria Eduarda. Presente. Maria Esther. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Maísa. Maria Maísa. Faltou. Mário Sérgio. Presente, professor. Michael Douglas. Presente, professor. Milena Amorim. Presente. Monique de Medeiros. Presente. Mirela Magda. Presente, professor. Natália Fonseca.
Presente. Pablo Santos. Presente. Rafael Ramos. Não, Rafaela. Railma Santos. Presente. Raíssa Silva. Presente. Raíssa Tibúcio. Raíssa Tibúcio. Faltou. Rebeca Estela. Professor, Rebeca avisou no grupo que foi tomar a terceira dose da vacina. Aí que estava agendada para agora de manhã, por isso que ela não veio. Ok, está presente então. Presidente Thalita. Presente. Tiago Matheus. Presente, professor. Tiago, tem umas faltinhas já. Vinícius. Então, professor, foi aquele caso que eu lhe falei, né? Que eu ia trancar e acabei por não trancar, né? Não tranque não. Vinícius Lourenço. Professor, é o caso do Wi-Fi, professor. Ah, tá. Presente. Caso fortuito. Não é força maior. Yasmin. Ela tá presente, escreveu no chat. Tá bom, então. Professor, é que eu perguntei semana passada, mas esqueci de anotar. Como é que vai ser a prova e quando, professor? Eu disse que a prova, vamos chegar mais perto. Quando a gente terminar. Quando a gente terminar, deixa eu ver aqui. Querem marcar logo? O senhor que sabe. Agora, como é que vai ser a prova do senhor? Que eu esqueci, eu anotei no primeiro dia, mas já perdi o papel. Uma dissertação, 2 perguntas, um caso prático e verdadeiro ou falso. Então, Daniel está avisado, vamos marcar a prova. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o calendário. Já fizeram prova de alguma disciplina, não? Não. As provas estão ficando tudo, a maioria, para depois da Páscoa. Se quiser colocar na segunda depois da Páscoa, é bom. Professor, o pessoal tá deixando para marcar em abril, viu? Deixa eu ver aqui. Dá tempo de estudar, galera. Ah, a gente já tá em abril, né? Foi mal. Foi mal. Estou vendo aqui o calendário, a data boa. A gente precisa de mais uma aula. Precisamos de 2 aulas. Então, hoje é dia da mentira. Temos aula 4 e 8. Podemos fazer a prova no dia... 11 já... Foi na Semana Santa de lascar, né? Semana Santa é 11 a 15, né? A seguinte tem outro feriado, que é dia 21 de abril. 25, deixa eu olhar aqui o negócio da minha agenda. Dia 25 de abril, tá bem longe. Vocês têm um mês todinho para 25 de abril, uma segunda-feira. Tá? Vocês têm bastante tempo para estudar. A gente vai terminar o assunto da prova, vamos entrar em outros, mas não tem problema. Pronto, perfeito, professor. Professor, com relação à duração da prova, vai ser só as 2 horas de aula mesmo? 3 horas. Tá ok. Não, 2 horas e meia. A gente vai vendo lá. Tá? Professor, o senhor coloca mais de uma tentativa. Depende se eu fizer uma prova com maldade ou sem maldade. Como é que vocês preferem? Não, com bondade e mais tempo. 3 horas. É. Abril, dia 25. Primeiro. O assunto vai se resumir a pessoas, professor? E bens. Mas só um pouquinho de bens. Primeiro estágio, civil 1. No dia 25 de abril. Está marcado. Já tem aqui na minha agenda. Tá? Mais alguma coisa sobre domicílio? Vocês acham que Tiago
deve ser severamente punido ou brandamente punido por fazer inveja a gente tomando Heineken essa hora da manhã? Severamente, professor. Que isso, professor? Eu nem gosto de Heineken. Tô tomando a pulsa aqui. Tá tomando a pulso, né? Eu sei. Tá? Aí depois ele leva um ou professor, não sabe por que foi. Tá, por quê? Aí bota a culpa no pobre do turista. Ele com esse pobre desse carioca. Pois é, eu também fiquei pensando nisso daí. Eita, tá na hora de Civil 2, tem que correr aqui. Tá bom, pessoal. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tá. Professor.